Bom, pessoal, esta aula fala sobre orações subordinadas substantivas. São orações que aparecem aí em alguns períodos compostos, tá? Por que subordinadas? Porque são orações dependentes sintaticamente. Então, orações subordinadas são aquelas dependentes sintaticamente, ou seja, elas exercem a função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo de sujeito e aposto em relação à outra, certo? No caso das substantivas, certo? De qualquer forma, as subordinadas elas exercem alguma função sintática em relação à outra oração. Por que são substantivas? Porque elas exercem a funções que geralmente os substantivos assumem, tá? São 6 as orações subordinadas substantivas. E a maioria delas não é separada por vírgula. Poderíamos dizer que elas não são separadas por vírgula, com exceção da positiva, que geralmente é marcada por 2 pontos, mas pode aí aparecer com vírgula, certo? Então, para resumir, essa aula é mais rápida. É o seguinte: oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela exerce função de objeto direto. Ela é basicamente um objeto direto, porém, um objeto direto em forma de oração, um objeto direto que tem verbo. Lembrando aí que para ser oração precisa ter verbo. Então, é um objeto direto que surgiu com verbo. Por exemplo, eu sei que você me ama. Aqui nós temos um período composto por 2 orações. A primeira, eu sei, e a segunda, que você me ama. Eu sei, tem o verbo sei, segunda oração, o verbo ama, por isso que são orações distintas. Bom, e elas são dependentes, elas são subordinadas. Observe. Eu sei. Essa é a oração principal. O que está faltando nessa oração? Ela está completa sintaticamente? Não. Observe que em eu sei, nós temos o sujeito eu. Sei é um verbo transitivo direto, tá? Um VTD. Quem sabe, sabe algo. Então, nesse caso, sei o quê? O verbo transitivo direto pede um objeto direto. Quem é esse objeto direto aqui? É um objeto direto em forma de oração, porque tem um verbo. Então, é uma oração objetiva direta. A gente chama de oração subordinada substantiva objetiva direta, mas para ficar mais simples, para vocês acharem não, perceberem um ponto é fácil, nós chamamos só de objetiva direta. Por exemplo, aqui, eu quero a sua explicação. Eu quero. Quem quer, quer alguma coisa. A sua explicação é o objeto direto de quero. Nesse caso aqui, eu não tenho um período composto, eu tenho um período simples, certo? Aqui, só para comparar. Eu tenho um período simples, VTD, mas objeto direto, a sua explicação. Na oração seguinte, no período seguinte, eu quero que você explique, eu já tenho um período composto. Por quê? Essa segunda parte aqui aparece com o verbo. Aqui em sua explicação, observe que nós tínhamos um substantivo, tá? Um objeto direto, o núcleo aqui é um substantivo. Nesse terceiro exemplo, nós temos uma oração que funciona com o mesmo sentido e com a mesma função. A diferença é que ela tem um verbo, por isso é chamada de oração objetiva direta, certo? Vamos lá. Segundo, objetivo indireto. Então, a mesma coisa, porém tem função de objeto indireto. Lembrando que objeto indireto, ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele que perde o complemento e um complemento que vem acompanhado de preposição. Sujeito, verbo transitivo indireto, tá? Aqui, com complemento, oração objetiva indireta. Eu preciso de que vocês assistam ao vídeo novamente. A mesma coisa. Eu preciso, quem precisa, precisa de algo, tá? Vem acompanhado de preposição. Subjetiva. A subjetiva funciona como sujeito. Então, essa primeira oração principal não vai ter o sujeito. Quem vai ser o sujeito dela? A oração seguinte, certo?
Então, aqui, ó, observem que começa com o verbo sozinho, o verbo de ligação. Cadê o sujeito desse verbo, dessa oração? O que é bom? Que todos se informem. A informação de todos. Então, o sujeito ele vem depois. Nesse caso, ele vem em forma de oração, por isso que ela é uma oração subjetiva, certo? Um detalhe aqui importante, vou explicar a estrutura, é que nós temos um verbo de ligação, é quase matemático isso aqui. Estrutura natural de uma oração é a seguinte, de oração com verbo de ligação. Sujeito mais verbo de ligação e depois nós temos o predicativo do sujeito. Nesse caso, o sujeito passou para o lado de cá e eu iniciei com o verbo de ligação, a oração principal ficou com o verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E a subordinada é exatamente o sujeito que ficou sozinho. O predicativo do sujeito veio para cá, é uma equação, né, gente? O predicativo do sujeito veio para cá e o sujeito foi para lá. Então, a subjetiva, na oração principal, nós temos aqui, ó, geralmente o verbo de ligação sozinho, o predicativo do sujeito e o sujeito aqui na frente. Aqui, ó, deixa eu seguir. Verbo de ligação, predicativo e o sujeito lá na frente. Típicas. Orações típicas, orações subordinadas substantivas típicas, iniciadas por. A oração não, o período, iniciado por. A oração principal, calma. A oração principal típica se inicia por é bom que, é necessário que, é importante que, consta que, sabe-se ou é sabido que, certo? E depois, então, a gente tem a subordinada substantiva. Então, desconfiem quando aparecerem essas expressõezinhas no início, tá? Esses sintagmas. Vamos lá, 4. Completiva nominal funciona como complemento nominal. Gente, complemento nominal, ele funciona bem parecido com o objeto indireto. Ele completa o nome e vem com preposição. Porém, não confundam, cuidado. Ele completa o sentido de um nome. O objeto indireto completa o sentido de um verbo, certo? Então, a estrutura aqui da oração principal vai ser sujeito, verbo transitivo direto, ó, tenho. Tenho o quê? Esperança é meu objeto direto. Esperança de quê? De que ele volte. Então, essa oração de que ele volte completa o sentido do nome esperança. Completa o sentido do nome, por isso, complemento nominal. Eu tenho o que? Esperança. Esperança de quê? Certo? O objeto indireto, não. A objetiva indireta completa o sentido de um verbo. Complemento nominal, sentido de um nome. E elas vêm acompanhada de preposição. Predicativa, voltando ali àquela estrutura com verbo de ligação, na oração principal nós vamos ter o sujeito, o verbo de ligação, a verdade é que eles são felizes. Oração principal, a verdade é. Sujeito à verdade, verbo de ligação. O que está faltando na oração principal? Exatamente o predicativo do sujeito. Essa estrutura aqui, ó, já é conhecida nossa. Sujeito, verbo de ligação e o predicativo do sujeito, tá? Que a gente, lembrando aqui, estado ou característica do sujeito, certo? Vinda depois de um verbo de ligação. Se funciona como predicativo do sujeito, ação predicativa. E, por fim, a positiva funciona como aposto. Lembra, aposto são termos explicativos. Espera imensamente por algo. Que algo? Que você volte logo. Espere imensamente por algo, que você volte logo. Aqui é para mostrar, ó, que ela pode vir com os dois pontos ou com vírgula, certo? Introduzida por dois pontos ou por vírgula. Dicas. Para saber se a oração é substantiva, é só substituí-la por isso ou disso. Vamos ver se funciona? Se vocês precisarem identificar uma oração,
Uma oração subordinada substantiva lá no meio de um texto de um período muito grande. Não sei. Não consigo identificar, tenho dúvida se é subordinada ou substantiva. Vamos substituir por isso. Eu sei que você me ama. Eu sei isso. Eu quero que você explique. Eu quero isso. Eu me esqueci disso. Eu preciso disso. É bom isso. Ou isso é bom. Tenho esperança disso. A verdade é isso. Espero imensamente por algo. Isso. Certo? Comprovando aí como orações subordinadas substantivas. E, pessoal, o que ou se que introduzem as orações subordinadas substantivas, as conjunçõezinhas que as introduzem, são chamadas de conjunções integrantes, tá? Qual é a classificação delas? Esse que é o que? Conjunção integrante. Bom, é isso, pessoal. Esse foi um resumo das orações subordinadas substantivas. Espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado. Assistam ao vídeo novamente, com calma, várias vezes, quantas forem necessárias, tá bom? Se cuidem, um beijo, até a próxima. Tchau.